Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o pastor Chicão para mais uma vez nós compartilharmos a palavra de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo possa estar ministrando profundamente ao nosso coração. Antes de lermos o texto, eu gostaria de te pedir para você se inscrever no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe as reflexões bíblicas para que outras pessoas também sejam abençoadas. O texto hoje é 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13, que diz assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Queridos, eu quero te convidar a pensar sobre o seguinte: o crescimento espiritual fará de mim um cristão por excelência. Quando nós olhamos para o dicionário, nós compreendemos que crescimento é o ato ou o efeito de crescer. Nós vamos analisar este verbo, o verbo crescer, no transitivo circunstancial, ou seja, nascer e desenvolver-se. Para haver crescimento espiritual, primeiro é necessário haver nascimento. João capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E só existe crescimento onde existe vida. Só existe crescimento onde existe vida. O homem, espiritualmente falando, ele precisa de um novo nascimento. E por que o homem precisa de um novo nascimento espiritualmente falando? Porque segundo Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo escrevendo à igreja, ele diz o seguinte aos crentes que estavam naquela igreja: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O homem sem Jesus Cristo, segundo o texto sagrado, ele está espiritualmente morto. Para que o homem possa crescer espiritualmente, ele precisa, antes de mais nada, nascer de novo. Entrar no reino de Deus significa um recomeço de vida, e é um recomeço radical. Significa vivermos uma nova vida. Significa que, aspas, as coisas velhas precisam ficar para trás. Para que de fato nós possamos viver uma nova vida em Cristo, nós não podemos ficar estacionados. É necessário um crescimento contínuo. A minha meta, a nossa meta, nós que nascemos em Cristo Jesus, que fomos alcançados pela graça de Deus, precisa ser o crescimento espiritual contínuo. Cristo, ele é nossa vida. Cristo é o nosso exemplo e a nossa força. Queridos, nós precisamos e devemos precisamos imitar a Cristo e chegarmos à plenitude de sua estatura, conforme Efésios capítulo 4, 13, diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós precisamos ter como meta crescimento espiritual. Neste processo, é muito importante nós destacarmos o seguinte: neste processo de crescimento, nós vamos enfrentar basicamente três forças contrárias que têm como objetivo atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Que forças são essas? Primeiro, o inimigo das nossas almas, Satanás, não é? O mundo e o seu conjunto de valores também agem contra nós
no processo de crescimento, de amadurecimento. E a nossa carne? A nossa carne também age contra. Por quê? O mundo, o inimigo das nossas almas, nós já sabemos. Porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele não quer ver ninguém caminhando com Cristo. O mundo é esse conjunto de valores que é contrário aos valores do reino de Deus. E a nossa carne, ela é totalmente inclinada ao pecado. Ao mesmo tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja, ao mesmo tempo em que Ele quer que nós cresçamos, o inimigo das nossas almas deseja e trabalha, não é? Para que o contrário disso aconteça, obviamente, usando o mundo e os seus valores e nos tentando naquilo que a nossa carne mais deseja. Então essas forças contrárias, elas irão agir neste processo de crescimento espiritual no sentido de nos atrapalhar, no sentido de ser uma força contrária. Nós poderíamos pensar e citarmos tantos textos exortativos que o apóstolo Paulo escreveu em todas as suas cartas e fazermos exposição e aplicação desses textos às nossas vidas. Mas, especialmente hoje, eu gostaria, e crendo de verdade ser esta direção dada pelo Espírito Santo de Deus, eu gostaria e quero analisar este tema, o crescimento espiritual fará de mim um cristão por excelência, a partir de um personagem bíblico, muito parecido com cada um de nós, pelo menos eu me identifico muito com ele. Eu estou falando de Davi. Davi foi um herói cheio de defeitos. E cada um de nós, cristãos, alcançados pela graça de Deus, porém, somos pecadores e cheios de defeitos. E se você diz que não é, você já está em pecado, tá bom? O fio condutor, observe o seguinte, o fio condutor que une toda a narrativa da história de Davi, este fio condutor é a confiança que Davi tinha em Deus. Passando por situações de pecado, de crime, de arrependimento, Davi nunca vacilou na confiança que ele tinha em Deus. Davi nunca vacilou na confiança que ele tinha no Senhor. Sim, Davi passou por situação de pecado, por situação de crime, por situação de arrependimento, mas ele sempre manteve a sua confiança em Deus. Eu quero chamar a sua atenção para 3 situações relacionadas a Davi, que estão no texto bíblico, né? De onde nós vamos tirar as lições certas para as nossas vidas. E se nós alcançarmos isso, se nós tirarmos essas lições, isso vai nos ajudar muito neste processo de crescimento e nos levará então a nos tornarmos cristãos por excelência. Gente, não é se tornar melhor do que ninguém não, tá? O objetivo do Senhor não é isso não. O objetivo do Senhor não é que nos tornemos melhor do que as pessoas. Até porque se fosse isso, Ele não iria nos dizer para nós considerarmos todas as pessoas superiores a nós mesmos, mas para que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor então ministre ao nosso coração a fim de que nós possamos alcançar isso. E o primeiro texto que eu quero analisar com você é 1 Samuel 17:37, e eu quero dizer o seguinte: nós precisamos viver novas experiências com Deus. O texto diz assim, de 1 Samuel 17:37, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi havia experimentado o poder de Deus em sua vida e sabia que o Senhor poderia transformar a sua fraqueza em poder. Você que conhece a história de Davi sabe, enquanto Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Davi havia matado um leão e um urso. E Davi sabia que o Senhor seria capaz de livrá-lo também das mãos de Golias. Davi sabia que não tinha sido ele quem tinha feito, mas o Senhor agiu. Foi o Senhor quem lhe capacitou para tal obra, para tal feito. E agora, diante de uma situação muito mais perigosa, Davi reafirma, ele diz, o Senhor que me livrou
das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E quando nós falamos de novas experiências, eu estou falando de relacionamento com Deus, de contemplarmos orações respondidas, conforme Salmo 34, verso 4 diz, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu estou falando de sentirmos o cuidado de Deus, como diz no Salmo 23, verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. E por que o salmista, por que Davi não temia perigo algum? Pois ele diz assim, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando eu falo de novas experiências, eu falo de relacionamento com Deus, eu falo de ouvir a voz de Deus a nos direcionar através da sua palavra, conforme Salmo 119, 105, onde diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu e você, nós como Davi, também experimentamos o poder de Deus em nossa vida. Quando Deus fez aquilo que não nos era possível fazermos. Deus libertou a Davi das garras do leão e do urso. E a nós, e a mim e a você, o Senhor nos libertou da garra de Satanás. Hoje, o controle das nossas vidas, ele está nas mãos do nosso Deus. Então vivamos novas experiências com Deus e nós vamos amadurecer, nós vamos crescer, nós vamos contemplar orações respondidas, nós vamos nos sentir cuidados pelo Senhor, nós vamos ser direcionados por Deus através da sua palavra. O Senhor libertou Davi, mas o Senhor também nos libertou. A Davi da garra do leão e do urso, a mim e a você, o Senhor nos libertou das garras de Satanás. E o próximo texto é 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 e 33. E a grande lição é, não devemos retroceder diante das oposições. Queridos, você acha mesmo que nessa caminhada de busca, de crescimento, de fortalecimento espiritual, as oposições não irão existir? Você acha que você que se entregou a fazer a obra do Senhor, você acha que o inimigo da sua alma vai ficar de braços cruzados e não vai levantar nenhuma oposição para que você não faça aquilo que Deus projetou para a sua vida? Se você pensa dessa forma, você está enganado, porque as oposições elas irão surgir na nossa vida. Verso 28 do capítulo 17 de 1 Samuel diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Verso 33, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Queridos, preste atenção, sempre que nós dermos um passo de fé, haverá alguém ao nosso redor para tentar nos desanimar. E com frequência, essa resistência começa dentro da nossa própria casa. Começa dentro da nossa própria casa, na nossa comunidade de fé. Miqueias capítulo 7, versículo 6 diz assim, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Veja bem, se Deus colocou algo no seu coração que precisa ser feito, oposição vai se levantar. Saul estava repetindo o relato dos 10 espias que foram espiar a terra, incrédulos, que viram os gigantes em Canaã e decidiram que seria impossível entrar na terra prometida, conforme Números 13, 28 e 29. Saul se tornou um opositor momentâneo. Por quê? Porque ele via de acordo com a aparência. Saul se tornou um opositor momentâneo porque ele olhou para Davi e viu um jovem frágil diante de um gigante. O cálculo que Saul fez foi pelo ponto de vista humano.
o que nos leva sempre a desanimar. Acharmos que não temos condição de fazer ou darmos ouvido quando alguém diz que nós não temos condição de fazer. Apesar das críticas e dos conselhos desanimadores que Davi recebeu, e obviamente conselhos esses totalmente inapropriados, Davi confiou em quem? Davi confiou no Senhor, Davi confiou no seu Deus. E o que é que Deus faz com Davi? Deus recompensa a fé de Davi. Paulo, o apóstolo, não é? Conhecedor como poucos das dificuldades de andar nos caminhos do Senhor, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, ele incentiva aqueles crentes a crescer e alcançar a maturidade. Nós não podemos retroceder, ainda que grandes sejam as oposições, ainda que sejam conselhos contrários, nós não podemos retroceder, nós precisamos seguir em frente. Olhando lá para a primeira parte, nós sabemos e conhecemos o Deus que nós servimos. Olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Um outro exemplo que nós temos de Davi que precisamos aprender com ele é aprendermos com os nossos próprios erros. Exatamente isso. Neste processo de crescimento espiritual, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Em 2 Samuel, capítulo 12, a primeira parte do versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã foi um privilegiado. Natã teve o privilégio de transmitir a Davi a mensagem sobre a aliança de Deus com o rei e com os seus descendentes. Está lá em 2 Samuel capítulo 7. Mas agora no capítulo 12, Natã tem aqui que realizar uma cirurgia espiritual. Natã tem que confrontar Davi com os seus pecados. E leia o texto de 2 Samuel capítulo 12, e você vai ver então que Natã conta uma história para Davi. Ao contar essa história sobre um crime de outro homem, Natã preparou Davi para lidar com os próprios pecados. Natã conta a história do crime de outro homem. Ele está então preparando Davi para lidar com os próprios pecados, porque ele estava apontando exatamente para Davi e para o pecado que Davi havia cometido. Davi julgou aquele homem rico da história sem perceber que estava julgando a si mesmo. Preste atenção. De todos os tipos de cegueira, a pior é aquela que nos cega. O pior tipo de cegueira é aquele que nos cega para aquilo que nós realmente somos. Não seja cego para aquilo que você realmente é. Se você errou, aprenda, assuma o seu erro. Natã explicou a Davi quais eram os motivos que levaram Davi a roubar então a cordeirinha de Urias. E veja bem você quais foram os motivos que levaram Davi a roubar a cordeirinha de Urias. Veja bem, primeiro, o rei havia se esquecido da bondade do Senhor. Deus havia dado tudo o que Davi possuía e dado muito mais. Versículo 7 e versículo 8. Segundo, Davi havia desprezado o mandamento de Deus. Observe isso, Davi havia desprezado o mandamento de Deus e ele estava agindo como se ele tivesse o privilégio de pecar. Está no verso 9 de 2 Samuel, do capítulo 12. Ao cobiçar a mulher de Urias, ao cometer adultério, a dar um falso testemunho e levar Urias à morte, Davi quebrou 4 dos 10 mandamentos. Agora, diante da exposição feita pelo profeta Natã, Davi se posiciona. Davi olha para si mesmo. Davi se enxerga naquele homem da história contada por Natã. E Davi então diz:
pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Natan não garantiu a Davi que o Senhor havia perdoado o seu pecado. Natan garantiu a Davi que o Senhor havia perdoado o seu pecado. Porque é isso que acontece. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, em função da obra completa de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz foi completa. Em função dessa obra completa, Deus pode salvar os pecadores e perdoar aqueles cristãos que são desobedientes. E quanto antes os perdidos e rebeldes se voltarem para o Senhor e se arrependerem, melhor será para eles. Veja bem, viver longe de Deus é a maior furada que existe. É exatamente isso. Numa linguagem bem simples, viver longe de Deus não dá. Então, se você está andando distante dos caminhos do Senhor, se você, como Davi e como eu em muitos momentos da minha vida, escolheu um caminho que te levou para longe de Deus pela obra de Cristo na cruz, o Senhor está pronto para te perdoar. O Senhor está pronto para, já lhe estendeu a graça. Basta você se arrepender. Basta você dizer como Davi, pequei contra o Senhor, e voltar-se para Deus. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos sempre recomeçar. Davi recomeçou, eu recomecei, tantas pessoas já recomeçaram, e muitos ainda irão recomeçar, porque andar com Cristo não é fácil. Viver uma vida de crescimento contínuo não é fácil, porque existem as forças contrárias agindo, o inimigo da nossa alma, a nossa carne e o mundo à nossa volta. Pode ser que você tenha escorregado e tenha caído. Pode ser que você tenha feito uma escolha que tenha te afastado de Deus. Quando voltar? Agora. Quanto antes, melhor. Quanto mais tempo ficamos longe do Senhor, maior é a dor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de você, como teve de Davi. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. E não se esqueça, Natan garantiu a Davi que o Senhor o havia perdoado. E eu te garanto hoje que se você se arrepender e pedir perdão a Deus, o Senhor também vai lhe perdoar. Deus te abençoe, que o Senhor cuide de você. Em nome de Jesus. Amém.